Glória a Deus, todos os amados irmãos aqui presentes e também em seus lares, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, nesses últimos dias, nesses últimos meses, Deus tem me dado o privilégio de pregar a palavra de Deus várias vezes, de forma online, né? Muitas vezes sozinho ali no meu escritório, e eu louvo a Deus por essas oportunidades que Deus tem me dado. Mas com certeza, quando a igreja se reúne, algo diferente acontece. A presença de Deus, ela se manifesta de uma maneira diferente, de uma maneira ainda mais poderosa. E nós estamos recomeçando a fazer isso, irmãos. E eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir, que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como alguns irmãos já devem ter ficado sabendo, algumas semanas atrás, o nosso carro sofreu um acidente impressionante. Vou fazer a leitura daqui a pouco. Nosso carro sofreu um acidente impressionante. E eu digo, o nosso carro sofreu porque nós não estávamos dentro dele, né? Graças a Deus, nós não estávamos dentro do nosso carro. E graças a Deus também, a família da pessoa que bateu no nosso carro se responsabilizou totalmente pelo conserto, né, do acidente. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Por causa disso, já há algumas semanas, nós temos nos locomovido basicamente por meio daquele tipo de transporte que você solicita por meio de aplicativo, e que vocês sabem muito bem o nome, eu não vou falar para não fazer propaganda, né? Mas vocês sabem muito bem o nome. O que eu acho interessante, irmãos, é que, apesar de estar usando esse meio de transporte há tão pouco tempo, eu já presenciei algumas vezes em que o aplicativo usado pelo motorista acabou indicando um caminho diferente daquele que ele deveria, pelo menos na minha opinião. Hoje pela manhã mesmo, a nossa vinda para a igreja, bem cedo, o aplicativo sugeriu para o motorista um caminho contrário ao que normalmente os motoristas tomam ao nos trazerem para a igreja. É como se o correto fosse para a direita e o aplicativo indicasse para a esquerda. E o motorista ainda disse, não, o certo é para cá. Eu disse, não, tudo bem. Os motoristas costumam vir por aqui, mas se você quiser vir por aqui... Felizmente, irmãos, nessas vezes em que isso aconteceu, não houveram prejuízos, né? No máximo, a viagem ficou um pouco mais demorada ou custosa, seja para o motorista, seja para mim, mas nada de muito grave. Porém, eu já ouvi de casos em que passageiros foram levados e motoristas foram levados para caminhos até perigosos. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso, mas eu já ouvi. E é sobre caminhos perigosos e como evitar caminhos perigosos que eu gostaria de meditar com vocês no culto de hoje. Para isso, eu peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Salmo, mais uma vez, no capítulo 23, e hoje nós meditaremos no terceiro versículo. Salmo de número 23 e versículo 3. Estamos em meio a uma série, no Salmo 23, já meditamos nos 2 primeiros versículos, e hoje estaremos meditando no terceiro versículo, que diz assim. Vamos ler os dois iniciais. Eu não sei porque sempre eu gosto de ler os versículos anteriores, né? Nós vamos meditar 3, porém vamos começar meditando, lendo o 1 e o 2. Amém? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Verso 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez,
refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pai, nós já agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, por estes louvores, por estas orações, pela leitura da Tua palavra, Senhor, e agora, pela meditação nela. Pai, que o Senhor refrigere a nossa alma e que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode sentar aplaudindo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno. Glória a Deus, podeis sentar. Irmãos, aqui nós vamos encontrar, nós sabemos que esse salmo, ele se trata de benefícios ou suprimentos de necessidades que o nosso pastor providencia para com as suas ovelhas. E aqui no versículo de número 3, nós vamos encontrar mais duas coisas que o Senhor, o nosso pastor, faz para conosco, suas ovelhas. Primeira coisa que o Senhor faz para conosco é a seguinte: o nosso pastor refrigera a nossa alma. O nosso pastor refrigera a nossa alma. A palavra refrigerar aqui tem o sentido de retornar. Foi algo que saiu do seu estado natural e retornou. Significa fazer voltar ou restaurar. E a primeira verdade que eu aprendo aqui, irmãos, é que mesmo fazendo parte do aprisco do Senhor, uma ovelha, mesmo fazendo parte do aprisco do Senhor, uma ovelha pode ter a sua alma em estado de sequidão e precisar que ela seja refrigerada e precisar que ela seja restaurada. A ideia que muitos têm é que se o Senhor for o meu pastor, então eu estou livre de problemas. Existe um slogan, inclusive, que é muito perigoso, que é o slogan: venha para Jesus e pare de sofrer. Não sei quantos ouviram ou leram esse slogan. Ele faz parte de uma igreja grandiosa. E ele diz o seguinte: pare de sofrer, venha para Jesus. Como se o simples fato de ser ovelha de Jesus garantisse a mim e a você que a nossa alma nunca vai ficar abatida, que a nossa alma nunca vai ficar quebrantada. Mas isso é uma mentira, irmãos. E nós vemos aqui, mesmo Davi sendo uma ovelha do Senhor, nós vemos, lendo os Salmos, que muitas vezes ele ficou com a sua alma abatida. Ele precisou que a sua alma fosse restaurada. Ele precisou que a sua alma tivesse o refrigério do Senhor. Então, fazer parte do aprisco do Senhor, ser uma ovelha do Senhor, não garante que muitas vezes nós não estaremos abatidos, quebrantados de espírito. Não estranhe se isso estiver acontecendo com você. Não ache que você não faz parte do aprisco do Senhor, porque isso acontece até com as ovelhas verdadeiras do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu não apenas com Davi, mas também com os filhos de Corá, como nós podemos ver no Salmo de número 42. Obrigado. Salmo de número 42 é um salmo curto, mas que fala justamente sobre isso, que mostra exatamente essa realidade. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha a saudade que essa ovelha tem do seu pastor. A minha
verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Isso aqui é um crente? Sim, é um crente. E é um crente verdadeiro. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus que permite isso na tua vida? Cadê o teu Deus que não muda essa situação? Cadê o teu Deus? Era o que continuamente perguntavam ao filho de Corá. Lembro-me, verso 4, destas coisas, e dentro de mim, o quê? Se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Eu lembro de quando nós íamos para a casa de Deus. Parece um salmo da pandemia, né? Eu lembro quando a gente ia para a igreja, eu lembro quando a gente congregava, alegria, gritos de alegria, de louvor, multidão em festa. E aí no verso 5, ele fala com a própria alma. Ele fala consigo mesmo, dizendo, por que estás, o quê? Abatida, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus, meu. O que o salmista está dizendo é, neste momento, a minha alma se encontra abatida. Neste momento, eu estou chorando. Mas tem paciência, alma. Tem paciência, porque eu ainda louvarei ao Senhor. O que eu estou sentindo agora não é o que eu vou sentir amanhã. Espera um pouquinho, alma. Não te aflige, não te impacienta, porque esse estado vai mudar. Essa situação vai mudar. Mas perceba que muitas vezes a nossa realidade é exatamente essa. Não adianta fingir, irmãos. Não adianta colocar um sorriso amarelo nos lábios e dar a impressão de que tudo está sempre do jeito que a gente gostaria que estivesse, porque essa não é a realidade cristã. A palavra de Deus diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas eu tenho que obedecer esse mandamento quando eu estiver triste. E às vezes eu vou ficar triste. Mas eu não vou permanecer triste. E o que é interessante, irmãos, é que não apenas Davi, não apenas os filhos de Corá passaram por angústias de alma, mas aquele que é maior do que eles também passou. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse em Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O meu Senhor e o teu Senhor disse que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Portanto, irmãos, amigos, mesmo fazendo parte do aprisco do Senhor, em alguns momentos, a nossa alma ficará abatida, a nossa alma ficará quebrada. Isso por diversos motivos. Podemos pensar em vários motivos para isso acontecer. A nossa alma pode ficar abatida por conta de uma perda, como a que a minha cunhada sofreu ontem, infelizmente. Sua mãe partiu, a esposa do meu irmão teve a sua mãe morrendo ontem de uma forma surpreendente, inesperada. Isso faz com que a nossa alma fique abatida, uma perda. Uma doença, uma enfermidade que nos prostra de cama. Um atrito com outra ovelha que nós amamos. Tudo isso abate a nossa alma. Mas sabe qual é a boa notícia? É que nós temos um pastor
que refrigera a nossa alma. O Senhor é o meu pastor e ele refrigera a minha alma. Como é dito no Salmo 116:7, volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta, ó minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Observa o que o Senhor tem feito. E você tinha perdido o sossego, alma, mas agora volta ao sossego. Deus está no controle. Deus está agindo a teu favor. Podemos ficar tristes, irmãos, abatidos, mas o nosso pastor vai vir ao nosso encontro para dar refrigério à nossa alma. E sabe qual é um dos principais instrumentos que o nosso pastor usa para refrigerar a nossa alma, se não o principal instrumento que ele usa? O próprio Davi citou esse instrumento no Salmo 19, versículo 7. Que instrumento, pastor? O supremo para refrigerar a nossa alma. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, e o que é que ela faz? E restaura a alma. Deus usa muitos instrumentos para mover, para mexer com o nosso interior. Mas certamente o principal de todos é a sua lei, é a sua palavra. Se você estiver abatido de alma, deixe o Senhor refrigerar a tua alma por meio da sua palavra. Eu sei que a nossa tendência, quando estamos desanimados, quando estamos abatidos, quando estamos quebrantados, é nos afastar da palavra. Estamos tão fracos que dizemos: eu não tenho força nem para abrir a Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi isso, né? Pastor, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem ler a Bíblia. Eu sei que a tendência é essa. Mas tem que ser exatamente o contrário. Quanto mais abatidos, mais devemos buscar a palavra, porque é através da palavra que o nosso pastor nos fortalece, nos revigora, nos restaura, nos põe de pé mais uma vez. O nosso pastor refrigera a nossa alma. Em segundo lugar, ainda no versículo 3, quando Davi diz o caminho. O nosso pastor nos mostra o caminho. Aqui nós vemos, irmãos, uma das maiores necessidades que uma ovelha tem. Qual é, pastor? Ser guiado. Uma das maiores necessidades que uma ovelha tem é ser guiada. Isso porque, diferentemente de outros animais, a ovelha não tem o mínimo senso de direção. Uma ovelha facilmente se perde do curral para o pasto. Alguns animais têm senso de direção muito forte. A ovelha não. A ovelha não tem, ela não consegue, ela se perde com muita facilidade. É por isso que muitas vezes, perceber a palavra de Deus fala de ovelhas, fala de ovelha o quê? Ovelha perdida. Uma ovelha que precisa ser resgatada. Por quê? Porque ela se perdeu no caminho. Ela se perdeu no caminho. E essa facilidade de se perder no caminho não é uma característica exclusiva das ovelhas. Adivinha quem tem facilidade de se perder no caminho? Além das ovelhas, eu e você, seres humanos. É por isso que quando a Bíblia fala de ovelhas perdidas, ela fala em comparação a mim e a você. Quer ver um exemplo? Isaías 53:6
diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não é só a ovelha que se perde. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Sabe o caminho por outro caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a idade de nós todos. Olha o que é que nós temos em comum com as ovelhas, Diácono Gilson. Facilidade de se perder em meio ao caminho, Pai. E é muito bom saber, irmãos, é ótimo saber que quando nós nos perdemos, tem um pastor para ir lá e nos trazer de volta para o caminho. Tem um pastor que deixa as 99 e vai em busca da que se perdeu. É ótimo saber disso, mas é melhor ainda saber que nós temos um pastor que nos guia, que nem nos percamos. É bom saber que se nós errarmos o caminho, o pastor vai lá. Mas é melhor ainda saber que nós temos um pastor que, se formos guiados por ele, nem precisaremos desviar o caminho, nem precisaremos nos perder, porque ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O problema é que nós só lembramos de Jesus para nos trazer de volta. E é bom que ele nos traga de volta, mas temos que lembrar de Jesus também para não permitir que saiamos e que nos percamos. E é exatamente sobre isso que esse versículo está falando. Esse pastor nos guia. Então, para de dizer, Deus te acompanha. E começa a dizer, Deus te guie. Porque acompanhar significa ele ir para onde você vai. E nem sempre eu e você queremos ir para onde devemos. Mas se ele nos guiar, nós só iremos para onde ele quiser. Então não diga mais, Deus te acompanhe. Diga, Deus te guie, que é bem melhor. Que você acompanhe o Senhor para onde o Senhor quiser te levar. Amém? Agora perceba comigo, irmãos, aqui, no Salmo 23, na segunda parte, a maneira e o motivo pelos quais o nosso pastor nos guia. Nós já vimos que necessitamos ser guiados, porque temos a facilidade de nos perder, mas como ele nos guia e por quê? Primeiramente, observe comigo a maneira. O nosso pastor nos guia por onde? Pelas veredas da justiça. Sabe quando você é crente e você procura que Deus direcione a tua vida, e mesmo assim, a impressão que você tem é que nada faz sentido? Espera aí, eu tenho Jesus, ele é o meu pastor, eu estou tentando permitir que ele me guie, mas as coisas não estão fazendo sentido. Parece que cada vez piora mais. Parece que eu estou num labirinto. Eu não estou entendendo o que é que está acontecendo comigo. Você já se sentiu assim? Você é crente, entregou sua vida para o Senhor e não está entendendo o caminho pelo qual você está indo. Você já se sentiu assim? Sabe por quê? Porque as veredas pelas quais o Senhor nos guia não são as veredas da facilidade, são as veredas da justiça. Sabe o que isso significa? Nem sempre Deus vai nos guiar pelos caminhos mais fáceis, mas Ele sempre vai nos guiar pelos melhores. Ainda que os melhores sejam os mais difíceis, sejam os mais complicados, o nosso pastor está comprometido em nos guiar pelos caminhos retos
e verdadeiros, pelas veredas da justiça. E as veredas da justiça, meus irmãos e minhas irmãs, costumeiramente não são as mais fáceis de andar. Eu lembro de um grande exemplo disso, quando o povo de Israel, o rebanho de Israel, sai do Egito. E Deus começa a guiá-los no deserto. Olha o que diz Êxodo 13, 17 e 18. Para você que acha que ser guiado pelo pastor é ser guiado pela facilidade, olha o que diz Êxodo 13, 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Aqui diz claro, mais rápido, porque Deus sabe do que nós somos feitos. E Deus sabe a consequência que aquele caminho vai trazer para mim e para você. Se for melhor para nós, Ele vai nos fazer rodear por outro caminho, porque lá nesse outro caminho é que nós seremos abençoados pelas veredas da justiça. Sabe qual era o desejo de Davi? Davi não pedia, Senhor, abençoa o meu caminho, como às vezes nós pedimos. Davi orava dizendo, ó Senhor, guia-me na tua justiça. Senhor, não quero que o Senhor abençoe o meu caminho, o caminho que eu decidi trilhar. Eu quero que o Senhor me guie no teu caminho, no caminho que o Senhor preparou para mim, e é o caminho da justiça. É o caminho certo. Toda ovelha poderia seguir por dois tipos de caminho, o caminho errado e o caminho certo. Mas o bom pastor só guiava o seu rebanho pelo caminho certo. Não importava a distância que ele tinha que andar, tinha que ser pelo caminho certo. Aí vem o motivo pelo qual Deus guia-me pelas veredas da justiça por amor do céu. O que é que isso significa, pastor? Significa que Deus não guia as suas ovelhas por amor às suas ovelhas? Aqui está dizendo que Deus não ama as ovelhas, Deus só ama o seu nome? Não. Deus guia as suas ovelhas também por amor a elas. Mas precisamos entender, irmãos, que antes de ser fiel a nós, o pastor é fiel a ele mesmo. Antes de assumir um compromisso comigo e contigo, o pastor assumiu um compromisso com ele mesmo. O amor dele para comigo e para contigo nunca vai colidir com o amor que ele tem ao próprio nome dele. Não pense, não ache que o pastor vai fazer de tudo para salvar você. Existem coisas que Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque ele é fiel a ele mesmo. E sabe por que nós precisamos disso, irmãos? Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos ter a impressão de que nós somos o centro do universo. Nós vamos ter a impressão que tudo gira ao nosso redor e Deus tem que fazer de tudo para poder nos agradar. Ei! Ele cuida de nós, Ele nos salva, porque Ele ama sim, mas principalmente porque Ele é fiel ao que Ele prometeu, ao nome dEle. Nesses dias,
um pastor até famoso, chegou a dizer que nós somos o centro do coração de Deus. Irmãos, o centro do universo é Deus. E o centro do coração de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele vai nos guiar pelo caminho certo. Sabe por quê? Porque ele prometeu que faria. E ele será fiel a ele. Em outras palavras, uma boa ovelha pode até se tornar uma má ovelha. Mas o bom pastor sempre será o bom pastor. Se nós formos fiéis, ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, ele permanece fiel, não a nós, a ele, ao que ele disse que faria. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se nós o confessarmos, ele também nos confessará. Em 2 Timóteo 2:12, Paulo diz o seguinte, começar do 11. 2 Timóteo 2:11, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Ah, pastor, mas eu estendi a mão. Eu fui no altar 10 anos atrás. A minha vitória está garantida. N-A-O-T-I-O. Ah, mas uma vez salvo, para sempre salvo. Só se for na sua Bíblia, porque na minha diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse e somente esse. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se o negarmos? E se o negarmos? Ele, por sua vez, nos negará. Eu te amo, meu filho, mas eu vou te guiar por amor do meu nome. O compromisso de Deus maior que existe é com a sua própria palavra. Não nos iludamos, achando que ele vai nos mimar, ou que ele vai fazer de tudo para nós irmos para o céu. Ele já fez o impossível, mas ele não vai nos obrigar. Ele vai ser fiel ao que ele mesmo falou. Verso 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Alguns entendem errado esse versículo. Ah, se eu for infiel, ele vai cumprir o que ele me prometeu. O que esse versículo está dizendo é: se você mudar de opinião, ele não vai mudar. Ele vai manter o que ele falou. Você pode mudar, mas ele não. Ele permanece fiel. Por quais veredas você tem andado? Só existem duas. Só existem dois tipos de veredas. Primeiro tipo são as veredas da injustiça. As veredas da maldade, do prazer, do pecado. Elas são mais cômodas hoje, mas elas levam à morte. Provérbios 16:25 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Quantos não estão enganados agora, seguindo o seu próprio coração, achando que vai terminar bem, mas a palavra de Deus diz que no final dará em caminhos de morte. Segundo tipo de caminho no qual podemos andar são as veredas da justiça. São nessas veredas que o Senhor quer nos guiar. Elas são mais trabalhosas agora,
são difíceis, são espinhosas, são dolorosas. Mas escute, elas levam à vida. Em Mateus 7, 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É por essa porta, é por esse caminho que o nosso pastor quer nos guiar, se nós permitirmos que ele nos guie. Se você já está permitindo que o pastor te guie por estas veredas que nós estudamos hoje, as veredas do que é correto, mesmo sendo difícil, eu queria incentivar você. Eu sei que não é fácil, mas não desista. Os convites são muitos, as tentações são muitas, mas permaneça. Porque o final será a vida abundante e eterna. Mas se até este momento você estava andando pelas veredas da injustiça, do pecado, saiba que por amor do seu nome, o pastor quer te guiar agora por veredas diferentes. Se neste momento você se arrepender do que estava fazendo, se você pedir, clamar por misericórdia, ele vai vir até você, como um pastor que vai em busca da ovelha que se desgarrou, que se desviou pelo caminho. Ele morreu por você, ele derramou o seu sangue por você, para que você fosse trazido de volta para o aprisco. E agora, dentro do aprisco, que você seja guiado por ele. Abra o seu coração, renda-se a Jesus, convide-o, nos dirigindo em um louvor, você fica falando com o Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o 413 da nossa harpa cristã, Meu Pastor. Amém? Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor, refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força, para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e
comigo nela está. Unge a cabeça minha com óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tem doçor. Ouço a misericórdia e por seu sublime bem habitarei sua casa eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, através da qual o Senhor refrigera a nossa alma, Deus. Somos carentes, Pai, somos necessitados do Teu refrigério. Senhor, quantos neste momento não estão abatidos de alma, Senhor, quebrantados de espírito, por conta de alguma perda, por conta mesmo, Senhor, do isolamento, Senhor, de dificuldades até mentais. Mas eu creio, Pai, que o Teu refrigério é poderoso e superior a todas as coisas, Deus. Pai, que aqueles que já estão sendo guiados nas veredas da justiça, Senhor, não olhem para trás, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, mirem apenas o pastor que está guiando-os para, Senhor, pasto verdejante, para o pasto da vida. Senhor, fortalece a cada um para as batalhas que ainda estão por vir. E aqueles, Senhor, que até este momento estavam de coração endurecido, Senhor, seguindo o próprio coração. Quão enganoso o coração é, Senhor, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Senhor, não é ao nosso coração que devemos seguir, mas ao Senhor, o nosso pastor. Deus, vem guiar o Teu povo, desde agora e para sempre, é o que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Glória a Deus.